Senhor presidente e caros colegas, eu penso em trazer esse tema porque no próximo dia 19 a CAI deve analisar a questão do FPE, que é um assunto que está muito premente. E ainda agora de manhã esteve reunida a comissão da CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos, e essas comissões estiveram reunidas tratando justamente desse tema. E várias propostas surgiram, e há uma preocupação, e como há um prazo praticamente determinado, é que nós estamos aí com uma certa urgência, e a preocupação ela é profunda entre os governadores que estiveram aqui ontem, anteontem, secretários da Fazenda, e o fato digno de reconhecimento é a inédita união dos governadores nesse tema, estão preocupados em relação a isso. Se reuniram aqui em Brasília, várias sugestões, sem dúvida há pontos que não alcançam uma posição unânime e pacífica. Contudo, há pontos de intersecção e esses devem ser priorizados por nós. São temas que temos tratado continuamente dessa tribuna, em várias oportunidades. A questão dos indexadores da dívida dos estados está em pauta, a questão da dívida, o controle de taxas, porque os estados pagam, na época que foram firmados, era uma inflação alta, hoje as mesmas taxas, e no fundo a União passa a ser um agiota em relação aos estados. É um tema que está muito premente, vai pagando e não vê, porque os custos dos serviços com as taxas da época, isso dão valores altos. Destaca a proposta defendida, inclusive por catarinense Luiz Henrique, de que parte dessas dívidas dos serviços, que se recolhe todo mês, um percentual em torno de 20%, se aplica em infraestrutura nos estados, combinado com o governo federal. Outro ponto crucial da pauta diz respeito à unificação do ICMS. É uma discussão profunda. Hoje de manhã ainda foi muito debatida, e a criação do fundo regional também, há muitas dúvidas em relação a esse fundo, a criação dele. E é preciso garantir a efetividade desses fundos, mas de que maneira? Porque a Lei Candir é um exemplo que não funcionou, e aí os governos reclamam muito, e por isso que a definição de novas regras do fundo de participação dos estados, dos municípios, cujo relatório está nas mãos do eminente senador Walter Pinheiro. E aí eu quero... deve ser apreciado agora na terça-feira. É vital. Ele apresentou um quadro de entendimento, a proposta para ver se é possível consensuar. Sabemos dos esforços do senador, mas não podemos tratar esse assunto isoladamente, desvinculando de outros temas que são importantes. Porque os estados até concordam em garantir, mas dali um pouco o governo federal, no andar da carruagem, ele vê e diz, olha, eu preciso beneficiar tal setor da economia. E aí debateu-se hoje de manhã. Aí retira o fundo de participação, ou melhor, tira o IPI, ou Imposto de Renda, de determinado item da economia. E com isto, a programação dos estados, os seus orçamentos plurianuais, vai cair. Há um orçamento e não tem jeito. O que é que você pensa agora da grande novidade? É de se fazer uma vinculação do COFINS e do CLS. Vincular o COFINS, se por acaso o governo precisar de determinado setor da economia, tiver que beneficiar desonerado do IPI ou do Imposto de Renda. Muito bem, ele vai retirar não só da parte do governo federal, vai retirar dos estados também. Mas então, para não haver solução de continuidade, está crescendo o movimento, senador Jorge Viana, de vincular o COFINS e o CLS. Tem que vincular, quer dizer que tem que amarrar isso. Esse movimento cresce, se não houver necessidade, não há preciso. Mas senão até por uma medida, por uma emenda constitucional. E o nosso líder hoje de manhã, Eunice Oliveira, se propôs de reunir a bancada do PMDB na terça-feira agora, para propor uma solução nessa direção. E isso é fundamental para que nós tenhamos condições de poder cumprir com os orçamentos. Eu trago essa preocupação porque ela é urgente, ela é premente, os dados são muito claros, inclusive
do secretário do CONFAS, que é o presidente do Conselho de Administração do CONFAS, o doutor Cláudio Trinchão, hoje de manhã. Ele disse que os setores que não o IPI e o Imposto de Renda, eles decaíram para os estados enormemente, de uns tempos para cá. E as contribuições não vinculadas cresceram de 24% para 45%. Então, aí, senhor presidente, é que eu venho trazer a preocupação e para nós darmos sustentabilidade, darmos uma garantia que nós possamos amarrar essa proposta agora no conjunto, já na semana que vem. Eu até pedi a Vossa Excelência que me recebesse por lido essa proposta, esse encaminhamento, essas preocupações, para que nós possamos dar sequência a isso. E agradeço a oportunidade de poder trazer essa preocupação aqui no plenário do Senado. Muito obrigado, senhor presidente.